No início do nosso namoro, nos víamos apenas nos finais de semana, porque o José, o Zeca, como era conhecido, trabalhava em Criciúma. Ficava lá durante a semana e vinha para o Rio América, onde morava, nos finais de semana. Além disso, meu pai não permitia encontros durante a semana. Nos fins de semana, o Zeca ia lá em casa no sábado à noite ou no domingo de tarde. Porém, era comum eu estar trabalhando no bar e então, algumas vezes, ele ficava jogando cartas com os senhores que estavam na venda e outras vezes saíam com meu irmão Gilson. Os dois, juntamente com outros rapazes amigos deles, iam para as festas nas comunidades vizinhas e eu ficava trabalhando na venda. Algumas poucas vezes eu pude ir até o baile no Rio América com o Zeca, mas sempre tinha que levar alguém junto, já que o pai não permitia que eu saísse sozinha com meu namorado. Porém, sempre que eu saía com ele, acabávamos brigando, porque ele paquerava outras moças mesmo estando ao lado dele. Certo dia, o Zeca me disse que ia trabalhar em Chapecó, e ele foi. Pensei que seria o fim do namoro mais uma vez, mas não foi. Agora nos vimos uma vez por mês e nos correspondíamos por cartas. Numa das vezes que nos encontramos, combinamos de ficar noivos na próxima vez que ele fosse me ver. Só não sabíamos quando seria, e assim foi feito. Já estávamos namorando 2 anos. Mesmo tendo feito o combinado de ficarmos noivo, não contei para ninguém. Ninguém lá de casa podia saber. Se ele não cumprisse o combinado, como eu ficaria? Pensei que seria melhor esperar e deixar acontecer, e foi o que eu fiz. Em 12 de julho de 1987, no Dia dos Namorados, o Zeca apareceu na casa dos meus pais. Na carta que ele havia mandado para mim, na semana anterior a essa data, dizia que não sabia quando poderia ir me ver. E então foi uma surpresa vê-lo ali. Era um dia muito frio e o Zeca estava vestindo um casaco de lã cinza. Como ele não falou nada em noivado, eu também fiquei calada, pois não era, e não é, meu costume fazer cobranças. Já estava ficando tarde e ele sabia que não podia demorar muito. Então, antes de ir embora, pediu que eu colocasse a mão no bolso do casaco porque ali tinha algo que ele queria que eu visse. Quando coloquei, não achei nada, mas estavam ali as alianças do nosso noivado. No dia seguinte, ao mesmo tempo que meus pais me deram os parabéns, também me chamaram a atenção por eu não ter falado nada para eles. Meu pai me disse que o noivado era um passo muito importante e que eu teria que aguentar tudo o que viesse pela frente. Naquele momento, não sei o que pensei, mas entendi perfeitamente o que meu pai estava tentando me dizer. O tempo ia passando, e tão incerto quanto a preocupação da saúde do meu pai era o meu trabalho na escola. Então surgiu outra oportunidade de trabalho, uma vaga na Biblioteca Municipal de Ursanga. Eu teria que deixar minha mãe sozinha e ficar longe dos meus pais pela primeira vez. Fui morar na cidade. Que sofrimento. Passei por uma entrevista com o prefeito Ado Cacetari Vieira. Aguardei alguns dias porque havia outros candidatos concorrendo à vaga. Decorrido esse período, fui chamada para nova entrevista, agora dimensional. E em julho de 1987 passei a fazer parte do quadro de funcionários da Prefeitura Municipal de Ursanga. Assim, veio a parte difícil para mim, que era sair da casa e ficar sem a mãe e o pai. Fui morar numa casa com minhas irmãs Bernadette, Cecília e meu irmão João. Nós dividimos tudo, gastos com supermercado, luz, água e aluguel. Trabalhávamos durante a semana e no final de semana o serviço de casa era dividido entre nós. No final da tarde do sábado eu sempre ia para a casa dos meus pais. Ajudava a mãe no que fosse necessário e voltava para Ursanga na segunda-feira de manhã bem cedinho. Com a minha ida a Ursanga, a nona Antonieta algumas noites dormia em sua casa, sem a minha companhia. Outras vezes na casa da minha mãe ou na casa da tia Celsa, sua filha. Mas ela também viajava bastante e ficava os longos períodos na casa de seus filhos e filhas em outras cidades e estados. Como eu passava os finais de semana sempre em Belvedere e meu noivo estava a maior parte do tempo em Chapecó, eu não tinha muitas opções de diversão. Já que sair sem meu noivo, eu não podia. Assim, eu trabalhava no bar para que meu irmão pudesse sair e se divertir um pouco. Aos sábados à noite era sempre o mesmo programa. Ir à casa do tio Lide jogar canastra. O tio tinha uma filha, Fátima,
que namorava o Jucemar, e eles precisavam de parceiros para jogar canastra, então eu ia lá jogar. Os parceiros eram o tio Lídio e o Jucemar contra a Fátima e eu. Ganhávamos sempre e o tio não se conformava, dizia que roubávamos e até fazia com que sentássemos em outro lugar. Mas nada adiantava, a sorte estava com a gente. Talvez a Fátima e eu devêssemos ter tentado jogar algum outro tipo de jogo. Quem sabe poderíamos ter ficado ricas. Mas não pensávamos em dinheiro. Estávamos felizes daquele jeito. Depois da Fátima se casou, foi morar em Cocal do Sul, e eu nem mais com a Nasce jogava aos sábados à noite. Fiquei em meu novo trabalho, na Biblioteca Municipal, por poucos dias. Logo fui convidado a fazer parte da coordenação do Censo Socioeconômico e Educacional de Uruçanga, com uma pessoa muito especial chamada Tânia, que era coordenadora do censo. Nessa mesma época eu fazia o curso de datilografia no período noturno. No início do meu trabalho na coordenação do censo, além de fazer o cadastro das famílias do município, também conversava com os recenseadores e orientava e dava explicações àqueles que tinham dúvidas. Com o passar do tempo, quando os setores começaram a ser fechados pelos recenseadores, e como estávamos com falta de pessoas para supervisionar, a Tânia e eu passamos a fazer o serviço de supervisão do censo. Então, posso dizer que realmente conheci Uruçanga, porque em todas as comunidades pertencentes ao município nós passamos fazendo a supervisão e conhecendo pessoas e lugares que nem imaginávamos existir. Me recordo de um dia, no final da tarde, quando eu retornava de uma comunidade que estávamos fazendo a supervisão. Havia um recado da mãe pedindo para que eu telefonasse para o médico de meu pai, em Criciúma, para dizer-lhe que ele não estava bem, mesmo tomando a medicação recomendada. Imediatamente entrei em contato com o médico, que logo me atendeu e pediu para que meu pai fosse até o seu consultório o mais rápido possível. No dia seguinte, meu pai foi até o consultório e ficou internado. Estava novamente com pneumonia. Era o 1º de março de 1988, quando meu pai deu entrada no Hospital São José de Criciúma. Minha mãe sempre o acompanhava. Ela nunca o deixava ficar sozinho.